amiga, mais um boletim chegando na área em clima de decisão. A gente peça alguns minutos de sua atenção, deixe seu like aí embaixo, sua ajuda para compartilhar esse trabalho e juntos aumentarmos o alcance do canal Detetives Vascaínos nesta plataforma. Meus amigos, como eu falei antes, decisão, tá chegando a hora, domingo tem Sport e Vasco, que vai se formando um clima de muita rivalidade. Afinal, está em jogo o futuro de duas equipes que tinham como maior objetivo da temporada o acesso à Série A. Neste boletim vou trazer as últimas informações do Vasco, aspecto dos treinamentos, até então, as dúvidas do Jorginho para o lugar do Léo Matos e as demais possibilidades da equipe para domingo. Tem um depoimento do garoto Marlon Gomes, que garantiu que o Vasco não vai se intimidar em Recife. E vou falar das possibilidades do Sport, hein? Por lá, estima-se que o time pernambucano possa chegar com 4 atacantes contra o Vasco. Será? Fique ligado nisso e vamos em busca de muitas outras informações para vocês que estão presentes aqui nesse vídeo. Roda a vinheta! E o Vasco realizou hoje mais um treinamento visando o importante confronto contra o Sport no domingo na Ilha do Retiro. A imprensa não teve acesso às atividades, mas o que se comenta nos bastidores é que o técnico Jorginho priorizou muito as ações ofensivas do Vasco. Os jogadores se dedicaram bastante nas finalizações e principalmente no tocante às bolas paradas. Por ser um jogo que pode ser decidido no detalhe, o Jorginho quer o Vasco aproveitando as oportunidades que surgirem nesse sentido. Outra preocupação do Jorginho é em relação ao sistema defensivo. O Sport está preparando um time bem ofensivo, isso eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. E o Vasco vem cometendo muitas falhas defensivas nos jogos fora de casa. Na própria vitória diante do Operário, foi possível ver isso. Ele quer a zaga atenta nas bolas levantadas para a área e o meio-campo e o ataque ajudando nessa recomposição. O Sport tem jogadores muito velozes e uma equipe que gosta de afunilar muito pelos lados. Por isso, é preciso atenção redobrada nesse sentido. Todos estão cientes da enorme pressão que vai ser colocada à prova no estádio. O objetivo é conter esse ímpeto do Sport nesses primeiros minutos, para que o Vasco possa neutralizar esse cenário e sair de lá com um bom resultado no final do jogo. Em relação às dúvidas do Jorginho, a principal delas é na lateral direita. O Léo Matos está suspenso, como é notório, e ao que parece o zagueiro Miranda, que inclusive vem fazendo treinamentos nesse setor, é o favorito para ocupar a vaga dele. Contra ele, o fato de estar há um ano sem disputar uma partida oficial por conta do doping, da suspensão do doping. Mas o lateral de ofício, reserva do Léo Matos, o Matheus Ribeiro, não inspira muita confiança e vem tendo um rendimento muito abaixo das expectativas quando é utilizado nessa posição, principalmente nos jogos fora de casa. A preocupação do Jorginho é a parte defensiva. Como eu falei, o Sport tem jogadores rápidos que gostam de usar os flancos, talvez por isso a utilização de um zagueiro, do Miranda, seja a mais provável para essa hipótese aí. Mas a gente só vai saber mesmo isso mais para perto. Outra expectativa é pela utilização do Edmar na lateral esquerda. O jogador sentiu dores na posterior da coxa durante a vitória sobre o Novo Horizontino e desde então vinha realizando um tratamento intensivo para tentar ficar à disposição do Jorginho. O mesmo se aplica ao seu reserva imediato, Paulo Victor. Até sábado, os treinamentos darão uma resposta se clinicamente e fisicamente, acima de tudo, estarão aptos a serem relacionados para essa partida que é esperada com muita expectativa, até porque vai ser uma partida pegada e vai exigir muito o nível físico dos jogadores. Lembrando que sem Riquelme, que se recupera de uma cirurgia, o volante Luiz Henrique é a terceira opção hoje para a lateral esquerda. Ele que entrou no lugar do Edmar na reta final do segundo tempo contra o Novo Horizontino, inclusive dando assistência para aquele gol do Léo Matos. Tomara que o Vasco esteja completinho para esse duelo, Afinal, é briga de cachorro grande, meus amigos. E hoje o meia Marlon Gomes foi o escolhido para participar da coletiva dessa semana visando o jogo contra o Sport. E entre os questionamentos, o clima de guerra, de pressão da equipe adversária, de como se comportar diante desse cenário, foi uma das questões abordadas por lá. E o garoto foi firme na resposta. Segundo ele, mesmo ciente das dificuldades que cercam essa partida, o Vasco não vai se intimidar e vai procurar se impor mesmo fora de sua casa para buscar um resultado positivo. Confira aí as projeções então do Marlon Gomes sobre o duelo desse domingo. Todo time que joga em casa, a torcida bota um peso e lá não vai ser diferente. Só que eles também vão enfrentar um grande time que é o Vasco, é gigante. E vamos lá para buscar os 3 pontos, se impor como o Vasco e, se Deus quiser,
sair lá com 3 pontos para ajudar a gente ao acesso. Lógico que a gente vai para lá buscar sempre se impor como Vasco, como eu falei. Vai ser um jogo grande e jogo grande é definido em detalhes. Mas o Vasco vai se impor, a cara do Vasco é essa. E a gente vamos chegar lá, vai ser jogo grande e, se Deus quiser, a gente vai fazer de tudo para sair lá com 3 pontos ou então com 1 ponto só. Bom, e pelo lado do Sport, jogando em casa e precisando mais do que nunca derrotar o Vasco para aumentar as suas chances de acesso, o técnico Claudinei Oliveira poderá realizar mudanças ofensivas na equipe, a fim de aumentar o poder de fogo. Do Recife, né, chegam informações de que a equipe pernambucana poderá vir até com 4 atacantes para cima do time carioca. Caso isso realmente se concretize, o Sport entraria em campo com o esquema 4-2-4, o mesmo que utilizou nas 2 primeiras vitórias da sequência das 3 que teve agora, né, diante do Náutico e Brusque especificamente. O técnico ainda está avaliando essa possibilidade, já que também utiliza muito o 4-4-2, ele gosta dessa formação. E uma tática mais ousada pode ser colocada assim em prática contra o Vasco, até porque não há mais saída para o Sport, né? Esse é o tal jogo de 6 pontos. Uma decisão propriamente dita, né? Se for muito conservador, não correr riscos e não buscar uma imposição, não conseguindo assim um resultado positivo, os planos de acesso ficariam meio que mais distantes, né? Amigos da imprensa de Recife, com quem eu conversei hoje, comentaram que o quarteto ofensivo que poderia ser utilizado para esse duelo seria o Luciano Juba, mais pela esquerda, o gringo Labandeira no corredor pela direita, o Gustavo Coutinho, que volta à equipe, mais centralizado, e o veterano Wagner Love, né, com mais movimentação lá na frente. Mas, por hora, tudo são hipóteses, até porque a decisão mesmo só deverá sair no sábado, quando a equipe fará o último treinamento da Ilha do Retiro. Em breve, vou trazer um repórter aqui que cobre o dia a dia do esporte para esmiuçar, né, esses últimos detalhes do nosso adversário de domingo. Olha, por falar nessa partida, meus amigos, desde 2008, quando ambas as equipes fizeram aquela semifinal da Copa do Brasil, vencida então pelo time pernambucano, não sei se vocês estão lembrados, não houve um confronto de tanto apelo emocional como esse lá em Recife. Prova da dimensão está tomando esse jogo, podemos perceber nas escolhas da CBF para apitar esse duelo. Hoje a entidade que comanda o futebol nacional selecionou para esse confronto 3 integrantes que irão representar o quadro brasileiro na Copa do Catar. O juiz da partida será o experiente Rafael Claus, esse aí, né? Um dos assistentes será o Danilo Maniz e no VAR a responsabilidade ficará a cargo do Rodrigo Guarizo do Amaral. É o trio da FIFA para um jogo de suma importância para o futuro das 2 equipes. Além deles, o Evandro de Mello será o segundo assistente do confronto entre pernambucanos e cariocas. Lembrando que todos pertencem ao quadro de São Paulo. A gente espera que dentro de campo a arbitragem tenha pulso firme, saiba controlar bem a partida, já que os ânimos deverão estar exaltados. E com isso eles têm bastante, né, discernimento nessas decisões. O torcedor já está cansado de seguidos erros de arbitragem e do VAR, que acabam muitas vezes influenciando o resultado. Bom, galera, tô indo embora, acabei mais um formativo Detetives Vascaínos e amanhã eu estou de volta com mais e mais informações sobre o Vasco. Aqui é 100% jornalismo de verdade, sem fake news e responsabilidade acima de tudo na informação, né? E eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo que eu estou trazendo cada dia para vocês, e eu vou ampliar esse conteúdo mais e mais, trazer entrevistas, fazer lives e ampliar, né, esse trabalho na plataforma. Mas eu conto com vocês, hein? Deixe seu like, seja um inscrito do canal e, se puder, vire um membro também para a gente melhorar a qualidade desse trabalho. Um grande abraço e até lá!